Shalom, irmãos, graça e paz, que o Senhor abençoe nosso dia, abençoe esse estudo. Vamos dar continuidade, ao estudo da Brit Hadashah, do Novo Testamento. Nós estamos hoje no capítulo 24. Abra aí na Bíblia de vocês, capítulo 24, a gente vai ver falar aqui um pouquinho, de um apocalipse, que Jesus fala aqui, que a palavra de Deus, como sempre, está toda conectada. Então a gente vê em Mateus 24 uma ligação com os profetas e uma ligação com o Apocalipse. Então vamos ler a partir do verso 1, porque no capítulo anterior Jesus faz uma profecia sobre Jerusalém, e sobre aquela geração. Eis que a vossa casa é deixada desolada. Então, Yeshua já faz essa profecia no capítulo anterior. E vamos ler aqui, Assim que Yeshua saiu do templo e seguia adiante, os talmidim se aproximaram. Eu estou com a versão da Bíblia hebraica, judaica, completa, então vai ter algumas coisinhas diferentes, mas dá para nós entendermos, algumas palavrinhas também. Se aproximaram dele e chamaram sua atenção para os edifícios do templo, mas ele lhe respondeu: vocês veem tudo isso? Eu lhes digo que eles serão totalmente destruídos, nenhuma pedra ficará em pé. O templo, irmãos, foi destruído 40 anos após essa profecia que Yeshua fez, durante a festa da Páscoa. E os dois partidos judaicos que deveriam estar ali preocupados, e vigiando, toda essa questão de guerra, a questão da proteção da cidade de Jerusalém, das defesas, eles deveriam estar atentos. Eles estavam numa violenta guerra interna. Eles estavam brigando, pelas suas diferenças ali teológicas, digamos assim, e acabaram se intertendo muito nessas brigas, e era uma briga bem violenta, a ponto de fazerem coisas assim, um prejudicar mesmo o outro grupo, e acabaram não prestando atenção nessa invasão, ficando a cidade desprotegida, e realmente, como a profecia de Yeshua, o templo foi destruído 40 anos após, essa profecia, durante a festa. Irmãos, então a gente já pode, nesse início, já perceber que uma casa dividida é uma casa destruída. Toda a casa do Senhor, o corpo de Yeshua, que somos nós, independente de religião, independente de bandeira, de placa denominacional, nós somos o corpo de Yeshua, porque nós buscamos a Ele, estamos ligados a Ele, cremos no mesmo Deus, no Espírito Santo e no sacrifício de Yeshua. Então somos corpo, independente de diferenças teológicas, de diferenças assim, que às vezes um detalhe ou outro na palavra eu vou entender de uma forma, às vezes uma outra denominação vai entender de outra. Cada uma vai trabalhar conforme o seu chamado, é claro, conforme a interpretação que o Espírito dá. A gente tem que entender, que cada ministério, Deus vai dar uma chave. Ele não vai entregar tudo ao mesmo ministério. Ele vai dar uma chave para uns, outra chave para outros, outra forma de trabalhar. Uma igreja vai fluir mais ali na parte evangelística, outra igreja vai fluir ali mais na parte do ensino, Não que ela não tenha os outros ministérios naquela congregação, mas cada um vai ter um chamado específico, cada congregação muitas das vezes vai ter um chamado específico,
e essas diferenças não podem nos separar, não pode colocarmos oposições e taxarmos que tal igreja é melhor, a minha igreja é melhor porque a minha igreja faz isso e a sua não faz. Então cada igreja vai caminhar conforme o propósito que o Pai deu, edificando o corpo, ajudando o corpo como um todo, ajudando o local onde ela está, né? A cidade. Então assim, cada igreja vai ter uma função, cada entendimento, não, que a palavra de Deus é única, né, irmãos? Mas o Senhor vai nos fazer caminhar conforme a revelação que Ele vai nos dar da palavra. Por exemplo, a nossa igreja, né, amada, Beit Rio do Leão, nós entendemos o quê? Nós entendemos a necessidade, né, a nossa pastora, a direção que o Senhor deu a ela, é o que? A necessidade da restauração. Então, nós caminhamos juntos com o calendário bíblico de Israel, nós caminhamos junto com as festas bíblicas, nós entendemos que é necessário essa restauração, restaurar o original. Nós estudamos a Bíblia, né, completa, mas estudamos também as porções, né, das parashotes, que as porções do Pentateuco, dos 5 livros da Bíblia. Então nós estudamos assim como o povo de Israel estuda. Então a gente busca essa restauração. Mas nós não somos judaizantes, nós não somos um povo diferente, com outro Deus, com outra religião. Não, somos o mesmo povo, cada um vai andar conforme aquilo que o Senhor tem revelado, sem criar contenda com o nosso próximo. Cada um vai ter o seu entendimento. Então aqui a gente vê que a principal arma do inimigo é dividir para conquistar. Temos umas sociedades aí até que usam esse lema, que é dividir para conquistar. Então, um povo dividido é muito mais fácil de ser conquistado. Então, nós vemos que isso aconteceu em Jerusalém e Yeshua já logo deixou claro que isso aconteceria para os seus discípulos. No versículo 3, quando ele estava sentado no Monte das Oliveiras, os talmidim se dirigiram a ele, né, os discípulos. Diga-nos, perguntaram, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da sua vinda e de que Alon Hazé está terminado, né? Então aqui o templo, né? Eles queriam ver, a gente vê os discípulos tentando ali descobrir quando essas coisas que Yeshua estava falando ia acontecer, quando ia ser esse tempo do fim ali, quando o templo ia ser destruído, quando ele iria voltar, né? Nesse tempo, como a gente viu ali, essa questão da divisão, nós precisamos resolver os problemas internos também da nossa congregação, em amor, em oração, em humildade, para não deixar que a nossa casa, o nosso local de oração seja enfraquecido e que venha a ser infiltrado o inimigo ali e nós venhamos perder a batalha. Então, uma casa dividida é uma casa destruída. Não podemos ter problemas com nossos irmãos. Eu fugi aqui um pouquinho, voltei aqui um pouquinho porque ficou faltando falar essa parte. Não podemos deixar os problemas com os nossos irmãos, criar uma divisão dentro da igreja, criar uma divisão, porque senão o inimigo vai entrar e vai fazer a gente perder a nossa vitória, perder a batalha, perder a guerra, comprometer todo o ministério ali daquela congregação. Então vamos resolver os nossos problemas em amor, colocando diante do Senhor tudo aquilo, né, que muitas das vezes incomoda o nosso coração, um problema que teve com o irmão. A gente coloca diante do Senhor, a gente libera perdão, a gente tenta entender o outro, a gente vai tentando suportar o outro e pedindo ao Senhor até a mudança desse irmão, né, que você teve problema às vezes
que pensa diferente de você, que age diferente. Então você coloca diante do Senhor quem tá certo, quem tá errado, só o Senhor sabe. Então coloca diante do Senhor o seu sentimento e deixa que Ele vá tratando tanto você quanto o outro. Amém? Coloque diante do Senhor e vamos resolver com humildade e amor. Nessa época lá, mais de 1 milhão de judeus morreram, irmãos. Só restou uma parte do muro, que hoje é chamado Muro das Lamentações. Então foi uma grande destruição. E ali a gente vê os discípulos tentando entender quando que isso ia acontecer, né? Vamos lá no seguinte. Yeshua respondeu: cuidado, não deixem ninguém os enganar, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou o Messias, e desviarão a muitos. Vocês ouvirão rumores de guerra por perto e notícias de guerras distantes. Cuidado para não se amedrontarem. Tais coisas devem acontecer, mas o fim ainda está por vir, porque povos lutarão uns contra os outros, nações lutarão umas contra as outras. Haverá fomes e temores em várias partes do mundo. Tudo isso, entretanto, é o princípio das dores de parto. Nós vemos aí, irmão, Yeshua, ele sai ali do templo onde ele esteve pela última vez, né, fazendo essa profecia. Foi a última vez que ele esteve ali no templo. E no versículo 4, ele fala ali para ter cuidado, para que ninguém engane, né? Ninguém vos engane em relação ao tempo do fim. A gente vê várias pessoas dando datas, dando profecias, né, em relação ao tempo do fim, e a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas, e Yeshua já nos alertava. Do versículo 4 ao 14, ele vai falar sobre os sinais do princípio das dores. Ele vai ali começar essa escatologia, esse mini apocalipse ali que Yeshua coloca aqui em Mateus 24. A gente vê ele dando ali vários sinais, mas é os sinais do princípio das dores, não é o fim, porque os discípulos perguntam quando seria o fim. E ele vai falar, vocês vão observar os sinais para entender o princípio das dores, quando será. Né, uma escatologia apocalíptica ali. Em Isaías 26:15 ao 21, Isaías fala ali com o povo sobre o início das contrações. Isso então está totalmente ligado a o que Yeshua fala sobre o princípio das dores, porque contrações de quem, né, vai dar à luz, o princípio das dores é a mesma coisa. Então, em Isaías 21, vamos ler assim, 15. O Senhor, ó Senhor, o povo falando, né? Ó Senhor, diante de ti fomos como mulheres grávidas, prestes a dar à luz, e grita durante as contrações. Assim temos nós estado aos teus olhos, ó Senhor. Nós temos estado grávidos, nós temos estado em dor, nós temos, por assim dizer, dado à luz vento. Nós não temos produzido qualquer livramento na terra. Ali o povo se lamentando, né? Isaías fala que o povo ali se lamentando porque a dor de parto, eles estavam sentindo dor de parto, eles estavam sofrendo, eles estavam sentindo as dores, mas estavam dando luz a vento, a nada, não estava gerando nada. Todo aquele sofrimento não estava gerando o que deveria gerar. A dor de parto de Israel deveria gerar salvação para o mundo, mas não estava gerando. Então Isaías conforta Israel, olha bem, no versículo 19. Teus mortos viverão, a terra irá expelir os mortos. Então aqui, os teus mortos viverão. Quem são os teus mortos? Os que morreram em Cristo. Isaías fala da grande tribulação, ele está ali remetendo, consolando Israel, falando que haverá um tempo em que teus mortos viverão. E a própria terra irá expelir, irá dar à luz a esses
mortos, no contexto ainda das dores de parto. Isaías fala dessa grande tribulação, mostrando esse contexto de dores de parto. A terra geme, suporta dores de parto, né? A palavra nos diz isso. A terra que dará luz aos mortos que estão aguardando para ressuscitar em Cristo. Então Isaías ali estava falando desse momento, consolando Israel. E nesse contexto todo a gente tem ali a questão das dores de parto, assim como Yeshua fala ali em Mateus 24 sobre essas dores, como seriam essas dores de parto. Vai ter muita dor, mas é para dar à luz. É só o princípio de dores. Vai ter dor, a terra mesmo vai expelir os mortos, vai ter dor de parto, mas vai ser para dar à luz. E então isso ali simboliza o princípio das dores que a terra vai passar. E a gente vai ver aqui como será esse princípio das dores, né? Vamos lá no versículo 6. Tais coisas devem acontecer, mas o fim ainda está por vir, porque povos lutarão uns contra os outros. Nações lutarão umas contra as outras. Haverá fome, terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, entretanto, é o princípio das dores. Então a gente vê o que vai acontecer. Povos lutando uns contra os outros, né? Uma briga, uma intensificação das dores. No versículo 6 ali, a gente tem uma intensificação das dores, que são os sinais, né? O ódio das nações com o martírio, isso tudo vai ser ali acontecer nesse princípio das dores. Vai ter o que? Vai ter apostasia, ou seja, pessoas não vão crer mais na palavra, vão abandonar o evangelho, vão abandonar a palavra de Deus. O ódio uns aos outros, as pessoas vão começar a odiar uns aos outros, a brigar, a não suportar uns aos outros, como a gente tem visto. Também vai ter falsos profetas, pessoas dizendo coisas, a sua vã filosofia, como a gente também tem visto muito aí, deturpando a palavra de Deus, colocando coisas inimagináveis, coisa que essa semana eu ouvi mesmo que eu falo assim, gente, acho que até Deus duvida disso que essas pessoas estão falando e tirando, dizendo que está na palavra de Deus. Então, assim, muitas coisas que são esse princípio das dores nós já estamos vendo. Mas, irmãos, não é o fim. Ele deixa claro que isso não é o fim. Isso é o princípio. Cataclismas, né? Abalos cósmicos. Tudo isso ainda não é o fim. Multiplicação da maldade. Então, consequentemente, quando se multiplica a maldade, quando a maldade ganha mais espaço cada vez mais, o que tem também? O amor se esfriará. Ele vai dizer aqui, nesse tempo, no versículo 9, né, ele vai falar sobre o martírio, ó. Nesse tempo, vocês serão presos, punidos e condenados à morte. Então vai ter muita gente morrendo por Jesus, muito martírio. E todos os povos os odiarão por minha causa. As pessoas não vão querer ouvir falar de Jesus, e todo local, né, que estiver pregando, e todas as pessoas que estiver falando de Jesus, todos os povos o odiarão. Nesse tempo, muitos serão enlaçados pela traição e odiarão uns aos outros. Aparecerão vários falsos profetas e enganarão muitas pessoas. E o amor de muitos esfriará por causa do crescente distanciamento da Torá, da lei, da instrução do Senhor, que ninguém quer mais a instrução do Senhor. Mas quem suportar até o fim será libertado. Ou seja, quem suportar até o fim, irmãos, aqui está falando de quem estiver vivendo essas coisas aqui, ficarem firmes na fé.
não se corrompendo com tudo isso que vai estar acontecendo, com o mal, não se entregando e aquela toda aquela atmosfera que vai estar ali de ódio, de apostasia, e ao invés disso, né, o contrário disso, aqueles que permanecerem até o fim são aqueles que, ao invés de pagar o mal com o mal, aquela perseguição que estarão sofrendo, vão fazer o quê? Vão continuar amando esses que estão odiando, vão continuar pregando, falando de Yeshua a esses que estão os perseguindo, nos perseguindo, né? Então esse será o maior sinal do fim. Isso ele deixa claro. Esse sim é o sinal do fim. Quando o povo de Deus se levantar e não se deixar ali influenciar por nenhuma dessa situação, não cair no comodismo, não cair, né, na praticidade do mundo que vai estar ali, das coisas do mundo, não vai se conformar com o mundo, mas vai continuar pregando a palavra, mesmo sendo odiado, vai amar. Este é o sinal do fim. Vamos ver aqui, ó. Mas quem suportar até o fim será libertado, ou seja, vencerá, né? E são, como eu disse, as pessoas que estão vivendo essa coisa, que suportar até o fim em amor, ele vai ali continuar. E essas boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, como testemunho a todos os goíns, e então virá o fim. Então aqui ele está dando o sinal do fim, que as boas novas do reino serão anunciadas em todo o mundo como testemunho a todos os goíns. Então a gente vê que o sinal do fim é quando a palavra vai ser pregada, mesmo em meio à apostasia, mesmo em meio ao ódio, mesmo em meio às guerras, e o povo de Deus vai se levantar e vai continuar pregando e falando ousadamente, né? Creio que com esse avivamento que esperamos, esse povo vai se manifestar, e esse sim é o sinal do fim. O sinal do fim não é as destruições, o sinal do fim não é as guerras, o sinal do fim não é o que o inimigo planeja. O sinal do fim será dado pelo povo de Deus, que vai se levantar e pregar em meio a todo esse mundo caótico que Satanás tem feito questão de deixar, né, um mundo com ódio, com pecado, com promiscuidade. Então nós vemos, esse é o sinal do fim. Que fim é esse, irmãos? O fim são os últimos anos da grande tribulação. Ali o princípio das dores vai começar, né, a gerar essas coisas todas que a gente está lendo aqui, e o fim é os últimos anos ali da grande tribulação, do finalzinho da grande tribulação. Esse é o fim, onde Yeshua retornará, né? Então, no versículo 15, então, quando virem, né, ele falou que este era o sinal do fim. Então, quando virem a abominação devastadora predita pelo profeta Daniel no lugar sagrado, quem ler entenda, né, ele tá falando aí a questão, né, da profanação do templo, né, será o tempo para quem estiver em Yahudá, né, em Judá, fugir para os montes. Se alguém estiver no telhado, não deve parar para pegar o casaco. Que tempo terrível será para as grávidas e as lactantes, né, que amamentam. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no Shabat, ou seja, num período que o povo está ali descansando, um povo que não é no Shabat, a pessoa está ali, não pode fazer muitas coisas, né? E o inverno, o povo está mais recolhido. Então, ore para que não seja nesse tempo, que vocês sejam pegos desprevenidos. Porque haverá dificuldades enormes, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora.
e nunca mais acontecerá algo parecido com isso. De fato, se a duração desse período não tivesse sido limitada, ninguém sobreviveria, mas por causa dos escolhidos, sua duração será limitada. Então aqui a gente vê que muitas pessoas falam, não é tempo de ficar grávida, porque ai de nós, né? Aqui, irmãos, segundo alguns estudiosos, é um parênteses para quem estará realmente, fisicamente lá em Jerusalém, em Judá, quando for o tempo do fim, o final da grande tribulação. Essas pessoas que estarão lá, não é para todas as pessoas da terra. Então alguns entendem dessa forma. E ele falou, para quem não tiver lá, não precisa ficar com medo de ter filho, não precisa ficar com medo de nada disso. Essas orientações aqui é para quem estará lá naquele momento. E ele comenta que esse povo que estará lá nesse momento fugindo, né, disso, deverá fugir, e certamente eles encontrarão refúgio com irmãos crentes que estão nos montes, que está lá em Apocalipse 12, que é a mulher que foge para o deserto durante 3 anos e meio, que é Israel. Essa mulher que vai fugir aqui durante esse período, que é Israel, e vai encontrar, porque muitos povos estão se localizando ali, povos, pessoas crentes em Yeshua, estão se localizando em montes, e esse povo que vai dar abrigo a essa mulher que foge, a Israel que vai fugir lá durante esse período. Mas a gente também tem um entendimento global sobre isso, sobre a noiva, sobre a igreja, né? Que também irá ter refúgio. Aí não sabemos como, mas que a noiva de Cristo irá ter um refúgio durante esse período, de uma forma global, falando assim, né? Mas tem esses estudos assim mais escatológicos que nos sugerem que isso seria apenas para quem está lá. Aí vamos ver. Fuga de vocês acontecerá, porque haverá dificuldades enormes. Tá. Então ele fala aqui que por causa dos escolhidos esse tempo será abreviado, ou seja, esse tempo de sofrimento será abreviado, porque senão nem os escolhidos suportariam passar por tamanhas aflições ali que aconteceriam. Então ele seria abreviado esse tempo. Será, né? Nesse tempo, se alguém lhe disser, vejam, aqui está o Messias, ou ali está ele, não creiam, porque aparecerão falsos messias e falsos profetas realizando grandes milagres. Vejamos então que não podemos ser iludidos por milagres. Os milagres têm que estar atrelados à palavra do Senhor, às instruções, à Torá, né? A palavra tem que estar atrelada a frutos daquela pessoa que está fazendo o milagre, frutos dignos, né? Que nós vemos os frutos do Espírito, né? Bondade, benignidade. Então a gente tem que, a palavra, os milagres têm que estar atrelado a isso. Coisas extraordinárias, né? Grandes milagres, coisas extraordinárias para enganar até mesmo os eleitos, se fosse possível. Mas não será possível enganar os eleitos, né? Mas as coisas serão tamanhos, os milagres, as coisas feitas, que poderia enganar até mesmo os eleitos. Eu os avisei antecipadamente. Então aqui a gente já vê uma chave, não vai ser possível enganar vocês, porque eu já estou te avisando, para não se iludir com essas coisas. Leiam a palavra, se alimentem da palavra, vivam no Espírito, tenham comunhão com o Espírito, porque Ele mesmo os avisará, né? Dará discernimento. Então, eu os avisei antecipadamente. Então, se pessoas lhe disserem, ouçam, ele está no deserto, não vão. Ou vejam, ele está escondido em uma sala secreta, não acreditem. Pois quando o Filho do Homem vier, será como um relâmpago que sai do leste e se estende até o horizonte a oeste. Onde houver um cadáver, aí se encontrarão os abutres.
Irmãos, então a volta de Yeshua, aqui ele já está falando da volta, ele está falando que a volta dele é visível como um relâmpago. Um relâmpago é rápido, mas ele é visível, vai dar para ver. E ele vem de um canto e vai para o outro, então vai dar para ver de toda a terra. E ali, essa questão dos abutres ali, porque haverá muitos mortos na volta de Yeshua, pois, como a gente vê em Apocalipse, terá um anjo liberado para chamar abutres para comer a carne dos reis e poderosos, né? Aqueles reis poderosos inimigos, né, do Senhor. Em Apocalipse 19 a gente vai ver isso. Então, por isso que na volta de Yeshua vai ter muitos mortos e abutres para comer essas carnes. Então, ó, onde houver um cadáver, aí se encontrarão os abutres. Na volta de Yeshua também veremos isso. 29. Imediatamente após a dificuldade daqueles tempos, o sol, imediatamente após a dificuldade daqueles tempos que dos princípios das dores que nós estávamos vendo ali, o sol escurecerá, a lua não mais brilhará, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então nós vamos ver abalos cósmicos acontecendo com maior intensidade e aqui no caso mais significativos, né? Então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Esse sinal do Filho do Homem ainda não se tem uma exatidão ao falar que sinal é esse, né? Nem os estudiosos ainda podem falar assim, é isso, né? O sinal do Filho do Homem. Então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Então tudo isso acontecerá bem próximo à chegada dele, a chegada visível, como ele disse. Então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu, todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens. Por que o povo vai se lamentar, gente? Porque vai ver, muitos vão se arrepender de não ter aceitado, de não terem entendido antes, né? E os povos todas as tribos da terra, as tribos da onde? Tribo, né? As tribos são as tribos de Israel que estão espalhadas pela terra e se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com grande poder e glória. Ele enviará seus anjos com grande som de chofar e eles reunirão o povo eleito dos quatro ventos, de uma extremidade à outra do céu. Então a gente vê que quem é o responsável aqui, irmãos, por reunir o povo eleito são os anjos. Ele enviará seus anjos com grande som de chofar. E eles reunirão o povo eleito dos quatro ventos, de uma extremidade do céu à outra extremidade, né? Então a gente vai ver que os anjos irão ser encarregados de reunir o povo eleito do Senhor. E aí a gente vê a questão do povo lamentar, né? Que Israel verá que Yeshua e reconhecerá. Aí a gente tem lá em Zacarias 12, 10 essa citação, né? Sobre isso. Então os anjos ajuntarão os escolhidos e aí a gente pode entender como arrebatamento. Vendo aqui que esse arrebatamento supostamente já foi depois de toda essa questão do sol escurecer, da lua não brilhar, dos princípios das dores, do sinal do Filho do Homem. Então, assim, a gente vê que a igreja tem várias teorias, não, né? Tem várias interpretações que acham que a igreja será arrebatada antes do fim, antes da grande tribulação, mas o princípio das dores a igreja viverá. E também temos alguns que acreditam que ela passará por metade da grande tribulação e outros acreditam que só depois da grande tribulação.
Então a gente tem que analisar aí o texto com cuidado. Que a figura lhes ensine, que a figueira lhes ensine uma lição. Então, irmãos, o que é a lição da figueira ali? É quando você vê todas essas coisas, ao olhar o mundo, você vê todas essas coisas acontecerem, saberá que está próxima a sua vinda. Quando você olhar e ver todos esses sinais, assim como quem olha para uma figueira, né, e sabe que o verão está próximo, por quê? Porque ela dá os sinais, ela faz, ela dá aqueles sinais, ela floresce, enfim. Assim como ao olhar a figueira eles já sabem que o verão está próximo, assim quem olhar o mundo e ver todos esses sinais sabe que o fim está próximo, vai saber que está chegado o fim, né? Da mesma forma, quando vierem todas as coisas, saberão que o tempo está próximo às portas. Eu lhes digo que este povo não passará antes que todas essas coisas aconteçam. Então aqui ele está determinando que quem é esse povo que vai ver os sinais, esse povo, essa geração não passará antes que chegue o fim. Ou seja, está determinando ali que a geração que vê os sinais também será a geração que está lá. Não passará essa geração sem que antes chegue o fim. Então vai ser uma coisa bem rápida, uma geração que vai pegar esse passar todo de sinais, de dores de parto, os sinais mais fortes, as contrações mais fortes e o fim. Pegará uma única geração. Quanto ao dia, a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, apenas o Pai. Então aqui a gente sabe que Yeshua falou isso enquanto ele estava aqui na terra em carne, né? Mas como ele já está ao lado do Pai, da onisciência do Pai, ele já sabe o dia do fim. Aqui, neste momento, ele estava falando que não sabe quando seria o fim, apenas o Pai. Porque a vinda do Filho do Homem será como ocorreu nos dias de Noé. Nos dias antes do dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E eles não perceberam nada até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Será exatamente dessa forma quando o Filho do Homem vier. 2 homens estarão no campo. Aí, vou parar aqui um pouquinho. Então, assim, a geração que está vendo tudo isso vai ver o fim. E ao mesmo tempo que muitas coisas estarão acontecendo, essas coisas todas que Yeshua está falando aqui, coisas que nós vemos que são coisas assim intensas, né? Em Apocalipse nós podemos ver também algumas coisas, e são coisas intensas que estarão acontecendo ali, e o povo ainda assim vai continuar sua rotina. Porque aqueles que estão cegos espiritualmente não vão ver nem entender nada, vão achar natural, vão se conformar, vão ir andando conforme o mundo. Então eles não irão nem esperar. Só alguns vão entender como foi na época de Noé, que só Noé e sua família, né? Os outros nem perceberam o que estava acontecendo. Não acreditaram, mesmo tendo tantos sinais. Eles não entendem. Então, os cegos espiritualmente vão continuar ali, casando-se, dando-se em casamento, planejando várias coisas, mesmo em meio a tudo isso. A gente vê aqui, a questão também que eu queria falar, que eu até acabei esquecendo, das guerras e rumores de guerra, que a gente vê que essa questão de guerras e rumores está falando muito, está falando muito o quê? De falas, de conversas, de burburinho, disso que nós estamos vivendo hoje, né? Rumores de guerra, vai acontecer ali, vai acontecer aqui, tá prestes a acontecer, tá acontecendo lá e vai espalhar e vai... Então, os rumores é o que fala da informação, dessa questão que a gente está vendo da globalização, que as informações são
instantâneas, são rápidas, e essa informação faz o que? Faz esses rumores circularem, gerando até um certo pânico, um certo medo. Então o povo de Deus tem que entender que isso tudo ainda não é o fim, não pode decretar, não pode desistir. Já que tá chegando o fim, eu não vou fazer planos, já que tá chegando o fim, eu não vou fazer mais nada, já que tá chegando o fim, já que isso está acontecendo, vai acontecer guerra. Não é o fim. Yeshua deixa claro que não seria o fim, que seria o princípio das dores, essa questão toda, e que ainda assim era pra gente, ele estava dizendo isso não pra gente ter medo, mas pra gente estar pronto e aptos a continuar pregando, a continuar vivendo, a continuar exercendo a nossa função, o nosso chamado. Amém? Então, voltando lá, essa questão do dilúvio, né? O povo vai estar lá e ele associa isso, né? Que o povo não esperava. E assim também vai ser a vinda do Filho do Homem, porque o povo não vai estar cego espiritualmente e não vai entender que isso são sinais do fim, né? A gente sabe que muitos são descrentes, não acreditam em nada das coisas que a gente fala, nada das coisas que estão na Bíblia. Isso aí, o mundo é assim mesmo, enfim. Então, não acreditarão. E aqui ele fala, 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão moendo trigo, um será levado e a outra deixada. Portanto, fiquem alertas, porque não sabem o dia em que seu Senhor virá. Mas entendam isto, se o dono da casa soubesse a que horas da noite o ladrão viria, ele ficaria acordado e não deixaria sua casa ser arrombada. Portanto, vocês também precisam estar sempre prontos, porque o Filho do Homem virá em uma hora em que não esperarão. Então, irmãos, a gente vê essa questão da colheita aqui. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Irmãos, esse contexto também está em Mateus 12, 41. Fala, o Filho do Homem enviará seus anjos. Lembra que a gente leu que os anjos serão responsáveis por reunir o povo? E aqui também a gente vê em Mateus 12, 41, o Filho do Homem enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo o que fez cair no pecado e todos que praticaram o mal. Então fala que os anjos tirarão do seu reino tudo o que fez cair no pecado e todos os que praticam o mal. Ali ele está falando da parábola ali do trigo, do joio e do trigo. No versículo 30, deixem que cresçam juntos, de Mateus lá 12. Deixe que cresçam juntas até a colheita. Deixam que cresçam juntos até a colheita. Então darei aos encarregados da colheita. Quem a gente já entendeu que é o encarregado da colheita? Os anjos. Juntem primeiro o joio. Primeiro o joio, o ruim. Como ali ele falou, que os anjos tirarão tudo que é mal. Juntem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado. Então, esses que serão colhidos primeiro serão para ser queimados. Depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. O trigo será guardado, será deixado para ficar no celeiro. Então, a gente vê aqui essa questão do arrebatamento, que muitos usam essa passagem, e a gente vê que quem será levado aqui, 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. Será levado não é para um bom lugar não, irmãos, pelas essas interpretações que nós temos, e a própria palavra que aqui ele fala antes, que os anjos irão, né, ser encarregados de juntar, e aqui ele fala, primeiro tira o joio e joga para ser queimado e deixa o trigo guardado. Então, um será levado e o outro será deixado. Nós podemos entender que quem será levado será o pecador, e quem será deixado no celeiro do Senhor na terra, que ele fala que criará novos céus e novas terras,
nova terra para nós, mas que é terra seremos nós, né, os escolhidos, e será deixado. Portanto, fiquem alerta, porque não sabem um dia que o Senhor virá. Então, a gente pode entender assim essa questão que às vezes é usada para dizer que o arrebatamento, né, vai tirar ali. Então, temos que entender melhor os textos. E fala, né, da questão de estar alerta, de estar ali esperando. E ele fala aqui dos líderes na casa de Deus. Aí no versículo 45, ó. Quem é escravo fiel e sensato? Quem é o escravo fiel e sensato? A quem seu Senhor, né, Deus, encarregou de sua casa para lhe dar alimento no tempo apropriado, né? Os líderes que são encarregados de alimentar o povo. Tudo irá bem para o escravo se ele for encontrado fazendo seu trabalho quando o Senhor vier. Sim, garanto-lhes que ele o encarregará de tudo o que possui. Então, aquele que foi chamado, que tem a liderança e que está guardando, dando o pão, né, a palavra para os seus servos, o Senhor o recompensará. Mas o escravo que for mau e disser a si mesmo, meu Senhor está demorando, então a gente já pode entender aqui que muitos acharão que Yeshua está demorando, porque está acontecendo tanta coisa ruim, meu Senhor está demorando, então desistem. Então, ao invés de pregarem mais, eles vão deixar, eles vão começar a bater nos seus conservos e gastar o tempo comendo e bebendo com bêbados. Então seu Senhor virá em um dia em que o escravo não o espera, e uma hora que não sabe, e ele o cortará em dois e lhes dará lugar com os hipócritas, onde os presos lamentarão e rangerão os dentes. Então, quem exerce ministério tem mais responsabilidade, e por conta disso pode parecer que Yeshua está demorando, né? Porque você tem tanta responsabilidade, você está ali vendo tudo acontecer, o fim, a maldade, os problemas das pessoas, as amarguras, o pecado, a iniquidade aumentando. Então você vai ver isso tudo e pode parecer que Jesus está demorando. Vem Jesus, pelo amor de Deus. E aí, nessa, as pessoas podem desistir de esperar, desistir e acabar fazendo perecer o povo, não dando alimento, maltratando. E aí, esse será jogado e queimado, esse terá um fim muito ruim. Então, é por isso que quem tem ministério tem uma responsabilidade muito grande, tem que buscar ao Senhor, tem que se dedicar de coração. Líder tem preço mais alto para pagar, ele é mais cobrado, né? Quanto mais é dado, mais é cobrado. Então a pessoa só pode entrar numa liderança, entrar num chamado, num ministério, se ela tiver chamado do Senhor, se o Senhor está chamando e o encarregou disso. Se a pessoa vai porque quer, pela força do seu próprio braço, por orgulho, por vaidade, por cargo, por nome, por ministério, eu sou isso, eu sou aquilo, infelizmente essa pessoa vai acabar pagando preço. Então só entra em um ministério, só entra num chamado se o Senhor está te chamando. Não force a barra, não entra porque o preço a ser pago é maior. E se você entrar pela sua própria força, infelizmente o Senhor vai te encontrar não fazendo o que Ele te chamou, né? Não alimentando o povo, achando que Ele está demorando, porque você não foi chamado para aquele serviço. Então temos que ter cuidado, temos que ter a direção do Espírito Santo de Deus para qualquer coisa que vamos fazer para Deus, que nós venhamos nos dedicar de todo o nosso coração e ouvir a voz do Senhor para
Todos nós somos chamados para algo, Deus já projetou, né? Basta nós entendermos o nosso chamado, buscar nele as respostas que nós precisamos, amém, irmãos? Então esse capítulo é grande, ele é bem complexo, né? Mas espero que tenha dado para os irmãos entender um pouquinho, assim como eu aprendi bastante. E shalom, shalom, até o próximo capítulo.